Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você como identificar mais fácil a presença de açúcar em um alimento industrializado. Muitas vezes a gente compra um alimento achando que não tem açúcar ali, mas ele está com outro nome ou aparece de outra forma no rótulo. Eu vou te dar algumas dicas bem legais. Se você está querendo evitar consumir em excesso açúcar por uma questão de saúde ou por uma questão de peso mesmo. Você vai adorar as dicas, fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai adorar com certeza. Aproveita também, dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas e novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Vamos falar então como identificar no rótulo dos alimentos se tem ou não açúcar. Eu sei que pode parecer meio óbvio isso para algumas pessoas, né? Como assim, Patrícia? Só ir lá no rótulo e ler se está escrito açúcar ou não. Só que isso não é verdade, porque muitas vezes ele pode vir com outro nome, ou às vezes até a indústria alimentar usa alguns artifícios para camuflar ele, parecer que tem menos quantidade. Vou te dar algumas dicas aqui bem interessantes para você olhar lá no seu rótulo. Lembra que eu já tenho um vídeo falando mais sobre como não ser enganado lendo os rótulos dos alimentos, porque existem algumas coisas que podem ser modificadas na tabela nutricional, na listagem de ingredientes. Aí eu tenho esse vídeo já mais completão, mas eu quis falar hoje especificamente sobre açúcar, porque afinal de contas é interessante que a gente controle o máximo possível a ingestão de açúcar ao longo do dia. Eu até falo para vocês qual é o melhor e o pior tipo de açúcar para consumir em um outro vídeo que eu tenho. Vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês. Se você não sabe ou não lembra, né? Tem o nome do vídeo aqui, uma setinha. Clica ali que vai abrir um mapa com vários vídeos legais. Porque o açúcar está associado ao ganho de peso, sim, à síndrome metabólica, pode estar relacionado ao desenvolvimento de diabetes, pressão alta, problemas do coração. Então é importante que você saiba onde tem açúcar e faça uma escolha consciente de comer ou não açúcar. Não que você ache que está consumindo alimento sem açúcar e está cheio de açúcar ali. Então, deixa eu te falar algumas dicas para você prestar atenção. Primeira coisa é você prestar atenção no nome. Claro que quando você vai olhar um rótulo, a primeira coisa que salta muito aos olhos da gente é quando vem escrito açúcar. Mas às vezes a indústria alimentar usa outro tipo de nomenclatura para tratar o açúcar. Eles usam uma nomenclatura às vezes mais científica ou falam mais de matéria-prima. Então, se lá no rótulo tiver escrito caldo de cana evaporado, gente, caldo de cana evaporado é açúcar, né? Açúcar cristalino, cristalizado, biológico. Isso é açúcar, mesmo sendo cristalizado, mesmo sendo biológico, né? Enfim, mesmo sendo orgânico, é açúcar da mesma forma. Frutose é um tipo de açúcar. Tudo que termina em ose vai ser açúcar. Então, xarope de glicose, xarope de frutose, isso tudo é açúcar, só que de uma forma diferente que a indústria alimentar coloca ali para, né, a gente não ler e não ficar com aquele impacto tão grande. Então, olha lá no rótulo, vê se tem alguma coisa que parece com açúcar. Eu vou deixar alguns nomes aqui embaixo para você na descrição para te ajudar, porque a lista é bastante extensa. E presta atenção principalmente também se vem xarope, porque se vem xarope, normalmente um xarope é feito de uma grande concentração de açúcar, de carboidrato, seja ele natural ou não, mas é uma grande concentração de carboidrato de açúcar que está ali presente. Então, às vezes, vem xarope de frutose, como eu falei, xarope de milho, xarope de glicose, xarope de agave, qualquer xarope que você veja tá querendo dizer que tem uma grande concentração de açúcar ali ou outro nome, então para você ficar ligado. Outra coisa interessante que eu até falei para você antes, né, que eu tenho aquele vídeo falando do rótulo dos alimentos, porque quando a gente vai ler o rótulo dos alimentos, a gente se concentra muito mais nos primeiros ingredientes, normalmente, porque são os que estão em maior quantidade. Então, eu sempre falo, né, se tiver açúcar como primeiro, segundo, terceiro ingrediente, normalmente a qualidade do alimento, o produto não é assim tão legal porque tem uma proporção muito grande de açúcar. Então, o que às vezes a indústria alimentar faz? Ela usa diferentes tipos de açúcar e xarope para a proporção ser menor e aí mudar a ordem. Então, ao invés de ela botar, por exemplo, farinha de trigo, açúcar, ovo, ela bota farinha de trigo, ovo, gordura não sei o que lá, xarope de glicose, açúcar de cana, e aí ela vai misturando vários tipos de açúcares diferentes, que a proporção vai ficar menor e vai ficando mais para o meio da lista. Então se liga nisso e tenta achar se tem mais de um tipo de açúcar ali naquele ingrediente, porque isso é um sinal de que a quantidade de açúcar pode ser muito grande. Lembra sempre que para observar essa questão do açúcar no rótulo,
Você não vai ter que prestar atenção só nos alimentos adocicados, tá bom? Claro que a gente faz muito isso quando vai ver uma bebida, quando vai ver um iogurte, quando vai ver, enfim, né, sei lá, alguma coisa industrializada doce que você quer comprar, um bolo, não sei, um pão mesmo doce. Mas lembra que os ingredientes salgados, os alimentos salgados, muitas vezes podem ter açúcar, como o próprio molho de tomate, por exemplo. Então, às vezes, é interessante que você sempre pegue o hábito de ler o rótulo de tudo, doce ou salgado, porque pode ter o açúcar ali para estabilizar, para diminuir a acidez, e às vezes a quantidade é super grande. E muitos molhos de tomate industrializados têm muito açúcar mesmo, e o índice glicêmico deles é muito alto. Ao passo que se você comprasse o tomate pelado, aquele tomate enlatado, que só vem tomate no próprio caldo do tomate, o suco do tomate, é muito melhor você fazer um molho à base disso, se você não tem tomate fresco ali em casa, do que você comprar um molho pronto com muito açúcar. Então, esses detalhes são interessantes para você ir aprendendo também. Cuidado também com aqueles produtos que parece que não tem açúcar, porque eles usam um produto mais saudável. Por exemplo, xarope de beterraba, xarope de agave, xarope de, sei lá, açúcar de coco, mel, tudo isso, apesar de ser menos industrializado e processado do que um açúcar branco, refinado, é açúcar. Então, se você precisa controlar a quantidade de açúcar que você consome por uma questão médica ou de peso, tem açúcar ali de qualquer forma. Então, se liga, porque às vezes o nome é mais saudável, mas, enfim, continua tendo uma quantidade grande assim. Eu tenho aqui no canal vídeo falando mais sobre o açúcar de coco, que eu até falei dele aqui. Ele tem um índice glicêmico mais baixo, mas ele também tem caloria. Então é interessante que você assista esse vídeo se você tem mais dúvidas sobre ele. E lembra sempre, né, que o caminho do meio é a melhor opção. O vídeo de açúcar, tipo, melhor tipo de açúcar, tá bem completinho. Eu falo de vários tipos diferentes. Açúcar mascavo, demerara, mel, xarope de agave. Tem um monte de opções ali para adoçar. Os prós e contras de cada um, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você também. Cuidado também, porque às vezes a gente é muito levado pelo rótulo, né? E às vezes no rótulo vem escrito alguma coisa que parece ser saudável, e a gente já acha automaticamente que não tem açúcar ali. Por exemplo, um iogurte sem gorduras, 0% gordura. Ou então um sorvete, né? Ah, sem gordura trans. Algum pãozinho assim, sem glúten. Parece que é mais saudável, mas isso não quer dizer necessariamente que é sem açúcar ou que a quantidade de açúcar é baixa. Até porque às vezes, quando eles retiram a gordura em alguns produtos que são light ou diet para gordura, eles muitas vezes aumentam o açúcar para ficar com aquela consistência meio xarope mesmo que o açúcar dá, e pode dar uma consistência melhor para um doce. Então, cuidado mais uma vez, porque querer dizer que é sem glúten, baixo em gordura ou sem gordura trans não tem nada a ver com açúcar. Então, não é porque ele parece mais saudável que de fato ele é. Cuidado também para não cair na pegadinha do rótulo da indústria alimentar, porque às vezes eles sabem que a quantidade de açúcar no ingrediente ali, né, na preparação é grande, mas eles usam uma porção um pouquinho irreal para você achar, olhando o rótulo, por porção a quantidade é pequena. Então, por exemplo, um sucrilho que você compra e que teoricamente tem menos açúcar adicionado. A porção dele é uma colher de sopa, digamos assim. Mas normalmente você não vai comer uma colher de sopa de sucrilho só quando você for comer, né? Cereal. Você vai comer o quê? Meia xícara, uma xícara, dependendo. Então, eu tô dando esse exemplo do cereal aqui, mas isso muitas vezes acontece com biscoito, muitas vezes acontece com torradas, muitas vezes acontece com outros produtos, pãezinhos, bolinhos, que às vezes a porção é uma fatia de 10 gramas. Uma fatia de 10 gramas é muito fina, entendeu? Então, normalmente você vai partir de uma fatia de 30 gramas. Então, às vezes, essa questão de peso pode estar um pouquinho mascarada. Se conseguir, olha sempre por 100 gramas e ver quantos gramas tem na embalagem, que isso é fundamental para você entender, afinal de contas, quanto açúcar tem ali. E dá uma olhada, eu vou comer esse bolo aqui em quantos pedaços? Em 6 pedaços? Então, por porção vai ter aproximadamente isso, para você, enfim, né, não se deixar levar por uma porção que ele está dizendo que é daquele tamanho. Pode ser que a sua seja maior ou até mesmo menor, mas se liga sempre nisso. Uma dica muito boa que eu posso te passar é para você tentar o máximo possível comprar produtos industrializados sem açúcar e colocar o açúcar na sua casa de acordo com a quantidade que você está acostumado. Eu até falo mais isso no meu vídeo de como diminuir a vontade de querer comer açúcar, como diminuir esse consumo no dia a dia. Esse vídeo tá bem legal, tá bem completo com umas dicas bem práticas. Porque, por exemplo, se você compra um iogurte sem açúcar, sem sabor, sem nada,
Você pode bater ele em casa com morango e mesmo que você use açúcar para adoçar, não tô falando nem de stevia, xilitol, nada disso não. Mesmo que você use um açúcar mascavo, vai ser muito menos açúcar do que eles usariam na indústria, porque o açúcar na indústria não serve só para adoçar, serve também para estabilizar, aumentar tempo de prateleira. Então, sempre que possível, compra o ingrediente, lá o produto, sem açúcar e adoça em casa. E aí, claro que se você conseguir adoçar com adoçante não calórico natural, como o stevia, o xilitol, o eritritol, vai ser melhor para você. Mas em último caso, mesmo que você use um açúcar mesmo, como o demerara, mascavo, mel, a quantidade sempre vai ser muito menor do que na indústria, muito provavelmente. Me conta aqui embaixo, então, se você saber desses detalhes, se você toma algum cuidado na hora, você tem o hábito de ver o rótulo dos alimentos na hora de comprar? Eu vou adorar ver o seu comentário, dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!